mas a gente vai estar recebendo eles aqui, creio que vai ser benção. O Goit conhece todos eles, né, Goit? Eita. Então, graças a Deus, estamos aqui. E dentro disso, a gente está celebrando 100 anos de denominação. No dia 15 de julho, a gente completa 100 anos de denominação. Então, a partir daquele momento, o pastor Takeo Monobi começou, né, a missão aqui no Brasil, em 1925, e estamos aqui firmes e fortes para a glória do Senhor. A gente não é a denominação grande, a gente não tem mega igrejas, a gente não tem igrejas com mais de 1000 membros, por exemplo, mas estamos fazendo a missão do Senhor e a gente está conectado com a história da missão do Senhor. Isso é o mais importante. E o que a gente tem feito nos encontros, o que a gente tem feito como denominação, é pensar daqui para frente. Como vai ser daqui para frente? Já foram 100 anos, mas e daqui para frente? E talvez este seja o ponto principal agora. É para celebrar o que já foi feito, claro, mas pensar daqui para frente. Como a Igreja Holiness vai continuar cumprindo essa missão de uma forma muito mais do que números, expressão, ou recursos, ou dinheiro, ou grandes templos. Muito mais do que isso é a nossa fidelidade ao Senhor, porque é isso que importa, a fidelidade ao Senhor. E dentro disso a gente entra nesse tema, né? Já entramos nesse tema. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Semana passada, o Leandro pôde falar um pouco da Missio Dei. E a Missio Dei tem a ver com a missão de Deus. Nós estamos inseridos na missão de Deus. E nós somos a missão de Deus. A missão é dele. Foi gerada por ele. E nós somos coparticipantes e, ao mesmo tempo, a gente é alvo dessa missão. Percebe? Parece até que deu um nó na cabeça, né? Não, é muito claro, a missão é dele e nós estamos aqui inseridos. O Senhor nos deixou aqui na terra porque ele tem um propósito para nós. Então nós somos alvo também. Um dia o Senhor te alcançou. Um dia o Senhor te chamou. E se hoje você está aqui falando, mas um dia nunca me chamou, mas então hoje ele está te chamando para caminhar com ele. Nós somos responsáveis por uma parte dessa missão. E a nossa parte é justamente levar e anunciar o Evangelho através das nossas vidas. Percebe que quando eu falo vida, a gente está falando muito de algo mais profundo do que simplesmente falar. A gente está falando de algo que vai além disso. Eu vou dar um exemplo claro. Já que a gente está falando de centenário, nós somos wesleyanos. A gente tem a doutrina baseada na doutrina de John Wesley. John Wesley foi um grande autoridade da Inglaterra, da cultura, e impactou o mundo inteiro. Um dos impactos dele, que ele teve muita influência, foi na abolição da escravatura. John Wesley, homem do Senhor, ele começou a pregar na rua, coisa que não se fazia naquela época. E ele começou a pregar. Ao mesmo tempo, contemporâneo a ele, um pouquinho até antes dele, George Whitefield também começou a pregar. Um no sul e o outro no norte. E eles pregavam na rua, eles evangelizavam e milhares de pessoas se convertiam. John Wesley pregava 3 vezes por dia. A média de pregações deles era de mais ou menos de 900 pregações por ano, em média. Tá? Pouco mais, pouco menos. 900 pregações eu não fiz na minha vida inteira. Ele fez em um ano. E qual que é a diferença dos dois? No enterro de John Wesley, eles já tinham combinado. Se eu morrer primeiro, você prega no meu. Se você morrer, eu prego no seu. E aí o George Whitefield, o John Wesley era mais velho, morreu primeiro. Foi lá pregar no enterro do John Wesley. E aí o George Whitefield ele faz um comentário.
ele fala que John Wesley, ele acertou em um ponto, no qual ele mesmo errou. George Whitefield pregava, e só. As pessoas entendiam o evangelho, e ele partia para outro lugar. John Wesley pregava, e depois ele discipulava, ele cuidava, ele fazia grupos pequenos, que foi o quê? Os grupos de santidade, holiness. Essa é a nossa raiz, tá? Então vem lá de trás. Lógico que eu estou encurtando a história, tem muita caminhada aí. E aí ele fez um método que denominou-se metodistas. Fundou uma denominação, por quê? Porque ele cuidava das pessoas e não só pregava. Ele discipulava as pessoas e não só pregava. Então, dentro disso, a nossa missão é anunciar o evangelho através das nossas vidas, indo em direção, vivendo, compartilhando vida. É mais do que só falar. Esse é o anúncio que a gente faz. O próprio Jesus encarnou. Ele mostrou para a gente em carne e osso como se deve fazer. E é assim que a gente deve fazer também. Então, a gente é responsável por isso. E hoje eu quero trazer o como fazer, o como cumprir o que Jesus nos ensina sobre isso na palavra dele. Vamos abrir a palavra? A gente vai ler vai ser super curta a mensagem, porque a gente tem assembleia, tá bom? Mas eu vou abrir bastante textos e eu vou colocar aqui e projetar. Primeiro é João 13, 34 a 35, no qual eu vou basear essa mensagem. Por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Jesus falando, amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, qual é a prova para o mundo de que nós somos discípulos, seguidores de Jesus? O amor. O amar uns aos outros. Essa é a prova. Próximo, João 17, 21, um pouco mais adiante. A oração que ele faz intercedendo por nós, pelos discípulos e pelos futuros discípulos, por nós. Versículo 21, a partir do 21 ao 23, diz assim, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Novamente, o cerne da unidade é o amor. Dá para ter unidade sem amor? É impossível. Outro texto, Sermão do Monte. Acho que esse eu pulei aqui no meu slide. Então você tem que estar com a Bíblia. Mas eu vou ler, fica tranquilo. Mateus 5, 43 a 48. Aqui, Jesus está dizendo, reensinando, na verdade, o que é a questão da relação com os nossos inimigos. E ele diz assim, no 43, vocês ouviram o que foi dito. Ah, está aqui, né? Achei que não estava. Vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Era o que a lei antiga, no Velho Testamento, dizia. E ele diz assim, eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que estás no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos,
que estarão fazendo demais. Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Percebem no 45 que ele fala: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Aqui a gente chega num ponto de amor que você lê e acha impossível. Amar os inimigos. Orar pelos que perseguem. Percebe? E a gente só consegue fazer isso através de Jesus, através do Espírito Santo. O amor é a marca mais forte de um discípulo de Jesus. É o amor que se desenvolve em movimento. Já ouviram falar, o amor é um movimento? O amor, ele não é parado. Ele não pode ficar parado, estático. O amor é um movimento, ele está sempre em ação, em prática. Ou seja, onde ele está? Nas nossas relações. Onde ele está? Acontecendo de pessoa para pessoa. Assim que a gente desenvolve o amor. Mas é qualquer amor que a palavra de Deus está falando aqui? É qualquer amor que a gente deve desenvolver? Não. Pois a igreja do Senhor, nós, como filhos e filhas de Deus, a gente tem um padrão para ser seguido. Percebem? Qual que é o nosso padrão de amor? Qual é o padrão do amor de Deus? O amor incondicional. É o que a gente encontra na palavra, o amor ágape, que não coloca condição para amar. O versículo que a gente acabou de ler, de João 13:34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como Jesus nos amou. É isso. A gente está falando do amor que muitas vezes, quando a gente praticar, sabe o que a gente vai encontrar? Sabe como a gente vai se sentir? Injustiçado. A gente está falando do amor que quando a gente praticar, a gente vai se sentir pisado. Nos sentiremos muitas vezes usados. Porque estamos falando do amor de Deus. E Deus é amor. Ele é o amor. Ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz. Por um monte de pecadores condenados. Imerecedores desse amor. Quem são esses? Nós. A gente não merece. A gente não merecia. Mesmo assim Deus fez. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Já pensou se Ele fosse amar com alguma condição? A gente teria condição de ser amado? A gente teria condição de oferecer algo para Deus? Percebem? Não, porque nós somos pecadores. Então é sobre esse amor que muitas vezes voltará para você, sabe como? Com ingratidão. É esse amor que vai voltar para você de uma forma ruim, que você vai amar e vai receber em troca uma patada, uma mágoa, uma fofoca, seja o que for de ruim. É desse amor. Mas tem problema? Não. Não tem problema. Porque a gente não quer nada em troca. Sabe por quê? Porque Jesus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente consegue amar dessa forma que a Bíblia nos ensina porque Ele nos amou primeiro. Se isso não tivesse acontecido, se Ele não amasse a gente, como, de que forma a gente conseguiria amar incondicionalmente alguém? Se até da nossa família nuclear mais próximo já é difícil. Não é? Agora, como amar quem não é da família? Como amar os de fora?
como amar aqueles que têm diferenças e como amar os inimigos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Martin Lloyd Jones fala assim: você começa a amar verdadeiramente quando começa a servir pessoas que não têm nada a oferecer em troca. A gente começa a amar verdadeiramente quando a gente começa a servir as pessoas que a gente sabe que não tem nada para oferecer em troca. Já amou assim? Quando a gente tem filho, a gente começa a amar assim, né? Você olha aquele bebezinho, você com sono, já faz uma semana que não dorme direito, sua cabeça já está funcionando nos 10%, e você olha aquela coisinha que não tem nada para te oferecer, e você ouve a respiração, ela dormindo, e você ama, e você fala, não, eu aguento, porque eu preciso aguentar. Amor incondicional. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor de Deus, que é digno do Evangelho que nós pregamos. É fácil? Se alguém falar para mim que é fácil, eu falo, não, então pode vir buscar já na carruagem. Leva embora para o céu. Já está igual a Jesus. Não é fácil porque vai contra a nossa natureza, vai contra a nossa carne, vai contra o nosso ego. Percebe? A gente é criado, a nossa criação humana, a gente é criado para ser orgulhosos, cheio de si. Sabe, para manter a postura. Mas eu quero clamar ao Senhor. Quero clamar a Deus para que a nossa comunidade seja um lugar de amor. Que a nossa comunidade seja um lugar de paz, de acolhimento ainda mais. Dentro, que é importante. E fora também, que também é importante igualmente. Fora das paredes. Que possamos ser aperfeiçoados no amor do quê? Da cruz. Esse é o nosso modelo. O amor da cruz, para a glória de Deus. Portanto, amamos agindo, amamos indo em direção, amamos em ação. Como podemos agir? Como nós lemos aqui, como Martin Lloyd Jones nos ensina, servindo. Nós fomos chamados para quê? Para servir uns aos outros. A palavra de Deus é clara. E Jesus encarna. É encarnada por ele. Mateus 20, 26 a 28 diz assim: não será assim entre vocês. Aqui é uma disputa dos discípulos para saber qual ia ser o maior no reino de Deus. Jesus chega e fala assim: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Servo sofredor, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Rei dos reis, se esvaziou, veio como homem e nos serviu dando a própria vida para que a gente pudesse ter vida. Percebe? Agora, a pergunta que eu faço é: o quanto da sua vida você tem dado a favor em resgate de muitos? O quanto da sua vida você tem dado em resgate de muitos? Nós devemos servir tanto juntos aqui como igreja, que são os crentes reunidos, aqueles que creem em Jesus, isso é igreja, como também fora, discipulando, amando, cuidando, trazendo para a comunhão. A igreja é importante por causa disso, para a comunhão. Um dos objetivos da igreja é a comunhão. E aí o que a gente não pode fazer? Não podemos guardar em nós esse amor.
Não podemos. Esse amor perfeito que nos aperfeiçoa, que nos molda, essa boa notícia que a palavra chama de quê? Tesouro. A palavra de Deus chama de tesouro, Jesus chama de tesouro. O amor é um movimento, ele é vivo, é relacional, é comunhão, é generosidade, é compartilhar a vida na sua totalidade. Quando a gente compartilha a vida, a gente não compartilha só uma parcela da vida. Percebe? É tudo, é total. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É assim que cumprimos a missão de Jesus. A missão que Jesus começou e que foi dada a nós. Amando uns aos outros, suportando nas diferenças, cuidando, chorando com as perdas, celebrando as vitórias. É assim que a gente vai ser conhecido, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Amy Carmichael, uma missionária na Índia, trabalho excelente. Ela adotou muitas meninas e plantou várias igrejas lá. Ela diz assim: se eu não tiver compaixão pelos meus colegas, como o Senhor teve compaixão de mim, então eu não conheço nada do amor do Calvário. Se posso ferir o outro ao falar a verdade, mas sem me preparar espiritualmente e sem sentir mais a dor do que o outro, então não conheço nada do amor do Calvário. Se os elogios dos outros me alegram demais e acusações me deprimem, se não posso passar por mal entendido sem me defender, se eu gosto de ser amado mais que amar, servido mais que servir, então não conheço nada do amor do Calvário. Ela deu a vida dela lá na Índia. Se eu estou preocupado mais em ser servido do que a servir, como posso conhecer o amor do Calvário? Se tudo me ofende e eu tenho que rebater de volta, como eu posso conhecer? Pouco antes dessa parte do Sermão do Monte que eu li, Jesus fala: se alguém bater na sua face, dá outra. Como? Só pela graça do Senhor que a gente consegue. Mas é justamente nisso que a gente precisa se apegar. É justamente nisso que a gente precisa colocar à disposição o nosso coração para ser transformado, moldado. Se colocar à disposição do outro, se colocar à disposição de até ser magoado. Porque quando a gente se relaciona, é impossível não ter atrito. Percebe? A gente vai perceber o caráter da outra pessoa no primeiro confronto. Mas a gente precisa disso para crescer, para ser afiados. Eu não estou falando que está acontecendo isso aqui, tá, gente? Graças a Deus, a gente tem uma comunidade que ama muito a Jesus. Mas, porventura, vai acontecer. Eu sou o primeiro aqui falando que eu posso errar, que eu posso esquecer, que eu posso falar demais, que eu posso falar de menos. Mas que vocês estejam cheios do Espírito Santo, a ponto de entender, a ponto de olhar para o irmão e falar: não, ele é diferente, ele pensa diferente, mas eu amo. Você quer conhecer, crescer e amadurecer mais nesse amor da cruz do Calvário? Eu quero, eu preciso. O amor é a essência da missão, é o substrato que nutre, é o fundamento, é a coluna, é a base, é a estrutura toda.
O próprio amor veio a nós, Jesus veio a nós e redesenhou a história. Eu não sei quanto do amor, o quanto de amor você recebeu na sua vida. Às vezes você recebeu muito amor, graças a Deus. Às vezes você recebeu pouco amor. Talvez você tenha tido muito pouco e tenha tido perdas dolorosas. Mas eu quero dizer nessa noite que o amor de Deus é mais do que suficiente para preencher qualquer lacuna, qualquer vazio que possa haver por falta de amor. Porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar? Senhor, nós queremos conhecer muito mais desse amor. Muito mais, Senhor. Nós queremos mergulhar, Senhor, nesse mar de amor que o Senhor é. Nós tentamos entender, mas a gente sabe que somos limitados para entender o tamanho desse amor. Mas isso também nos faz enxergar que o Senhor é tão grande, tão amoroso, tão poderoso, que nos preenche, que preenche o nosso vazio, que preenche o nosso coração, que enche o nosso coração de amor. Então, nesse momento, Deus, eu quero clamar ao Senhor, que entregou a vida por nós, para que o Senhor venha transbordar o nosso coração com o seu amor. Lança fora todo o amor que não vem de ti, Deus. Todo aquele pseudo-amor. A gente não quer amar por condição, a gente não quer amar para receber em troca. Nós queremos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos amar porque o Senhor deu a vida por nós. E é assim que a gente consegue dar a vida a favor de outras pessoas, para que outras pessoas possam enxergar esse amor como nós enxergamos. Nos dê isso, Senhor. Coloca no nosso coração uma chama ardente que queima pelos perdidos. Coloca no nosso coração, Deus, esse amor entre nós aqui, para que a gente possa fazer com excelência, para que a gente possa fazer com zelo, porque tem a ver com o outro. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter esse olhar de compaixão. Pedimos que o Seu Espírito Santo venha falar e ministrar os nossos corações. Que nessa semana, Deus, a gente possa nos colocar na posição de amar. Na posição, Deus, de andar mais uma milha. Na posição, Senhor, de dar a outra face. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Enche no Espírito Santo de Deus, porque é só com o Senhor que a gente consegue. E nós queremos declarar, Senhor Deus, que o inimigo não tem poder. Não acha brecha, nem na nossa família espiritual, seja onde for, e que a unidade